farmacogenômica surgiu da farmacogenética. Muitos historiadores consideram que a primeira observação farmacogenética aconteceu na aldeia de Croton, no sul da Itália, em 510 a.C., com Pitágoras, pois ele apontou os perigos de se comer fava. Hoje, a gente sabe que o favismo é conhecido por ser causado pela deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, uma característica ligada ao cromossomo X. Muitos séculos depois, os conceitos de Gregory Mendel, da década de 1860, proporcionaram a Sir Archibald Garrett, no início dos anos de 1900, descrever vários erros inatos do metabolismo clínico, dentre eles o albinismo, a alcaptonúria, a cistinúria e a pentossúria, que foram explicados como 4 doenças genéticas herdadas de maneira autossômica. Por isso, Garrett é considerado como pioneiro no campo dos erros inatos do metabolismo. Ao longo do tempo já haviam sido descritas várias doenças, como doenças dominantes autossômicas, como a doença de Huntington, neurofibromatose e síndrome de Marfan, e doenças autossômicas excessivas, como a fenilcetonúria e a fibrose cística. Pouco tempo depois, Larry Snyder, em 1932, que é frequentemente reconhecido como o inaugurador da era da farmacogenética, mostrou que uma diferença na resposta a um produto químico foi herdada como uma herança autossômica recessiva, muito semelhante ao que Garrett relatou como um albinismo e outros distúrbios monogênicos 3 décadas antes. Em 1957, Arno Motumsky propôs que a herança genética pode explicar por que muitos indivíduos diferem na eficácia e na experiência de reações adversas de um mesmo medicamento. E pouco tempo depois, em 1959, Frederick Vogel cunhou pela primeira vez o termo farmacogenética, que é o estudo do papel da genética na resposta aos medicamentos. E assim, com os avanços na biologia molecular durante os anos 70 e 80, houve uma grande explosão de conhecimento, onde foi possível descobrir o polimorfismo gênico, que explica o porquê de pacientes apresentarem altas ou baixas concentrações de determinados medicamentos, e também que a maioria das diferenças de respostas às drogas entre as pessoas ou populações não são causadas apenas pela mutação de um único gene, mas pela função alterada de vários genes e fatores ambientais. E essa percepção deu origem à farmacogenômica, que foi muito impulsionada pelo projeto Genoma Humana, de 1990 a 2003, que forneceu uma grande quantidade de novos e inesperados conhecimentos que têm sido altamente benéficos para o desenvolvimento e o reconhecimento da farmacogenômica. A farmacogenômica surgiu da farmacogenética. A farmacogenômica é o estudo das variações genéticas de enzimas que metabolizam os fármacos e de como essas variações interagem na síntese de fenótipos relacionados com a droga, como a resposta à terapia e a toxicidade de remédios. Clinicamente, a farmacogenômica é capaz de mapear os fatores genéticos que explicam a variabilidade individual na resposta aos medicamentos, identificando aqueles com maior probabilidade de benefício e menor probabilidade de reações adversas ou a toxicidade dos pacientes, com base na composição genética do indivíduo. Por isso, a pesquisa sobre genes e medicamentos relevantes tem contribuído para o entendimento da base genética e de respostas individuais a certas drogas. O polimorfismo de nucleotídeo único pode interferir na resposta que uma pessoa tem a certa droga. Por exemplo, um CNP acontece quando ocorre uma substituição de uma base A, adenina, por T, timina, numa determinada posição do genoma. Na verdade, milhares de polimorfismos vêm sendo identificados e catalogados. No entanto, apenas alguns deles apresentam consequências funcionais, ou seja, acarretam alterações na expressão gênica, na síntese ou atividade biológicas das proteínas codificadas pelos genes que as contêm, podendo assim alterar as respostas às drogas. Por exemplo, quando um CNP ocorre numa região codificadora do gene de um receptor, a substituição de uma base de DNA por outra pode levar a uma substituição de um aminoácido, causando assim alterações estruturais aos receptores, afetando sua interação com os ligandes endógenos ou com os fármacos.
A farmacogenômica utiliza técnicas genômicas como sequenciamento de DNA, o mapeamento genético e a bioinformática, que vão fazer a identificação de bases genéticas de variação interindividual e interracial que podem afetar na eficácia e no metabolismo de fármacos. Então, essas técnicas analisam polimorfismos genéticos de enzimas metabolizadoras de drogas que podem acabar influenciando na resposta dos pacientes a certos medicamentos. Então, essas técnicas, elas aumentam a eficácia dos fármacos e ajudam na diminuição da ocorrência de reações adversas. O método padrão para detecção de polimorfismos é o PCR-RFLP, que é a análise de polimorfismos de fragmentos de restrição. Essa técnica basicamente utiliza enzimas de restrição que reconhecem sítios específicos na sequência de DNA, que é clivada somente quando o sítio está presente. Então, se o sítio estiver presente, vai ser clivado e vai gerar fragmentos de vários tamanhos que vão ser separados e analisados por eletroforese. Só que como esse método é um pouco antigo, ele possui algumas desvantagens, como a necessidade de dedicar tempo e trabalho intensivo, então ele foi sendo substituído ao longo do tempo. O sistema Tachman de discriminação alélica por PCR em tempo real é uma técnica utilizada para genotipagem de SNPs, que são polimorfismos de base única, e para discriminação alélica. Então, ela é considerada mais apropriada porque ela tem um baixo custo, uma praticidade maior e uma precisão para a realização de análise de associação. Então, esse método ele vai permitir descobrir os SNPs que estão relacionados à resposta aos medicamentos. Ela basicamente utiliza uma sonda fluorescente, a Tachman, que vai permitir a detecção de um produto específico da PCR, no caso os SNPs, conforme vai se acumulando nos ciclos da reação. Essa técnica vai ser explicada com mais detalhes posteriormente, já que ela está inclusa na metodologia do artigo de farmacogenômica escolhida pela equipe. Outra técnica utilizada é o SNP Array, que é um tipo de microarranjo que vai identificar os polimorfismos no DNA. Ela foi desenvolvida em 1998 para genotipagem, mas posteriormente seu uso foi sendo expandido para a detecção de desequilíbrios genômicos e desde então essa técnica vem sendo melhorada e se tornou uma poderosa ferramenta de análise genômica. Como a técnica é baseada em SNPs, cada locus na lâmina é representado por 2 alelos, azão e bezão. Então, consequentemente, o genótipo do indivíduo normal no array vai ser homozigoto azão, bezão ou heterozigoto azão, bezão. Então, dessa forma, o SNP Array ele vai não só analisar a variação no número de cópias, mas também a informação genotípica em múltiplos loci polimórficos por todo o genoma. O artigo escolhido pelo grupo tem como título a influência no polimorfismo do SLCO1A2, SLCO1B1 e SLCO2B1 no tratamento de malária por Plasmodium vivax com cloroquina e primaquina. É um trabalho do ano de 2017 desenvolvido no estado do Pará, no Brasil. Na introdução do artigo é comentado que o Plasmodium vivax é o principal causador de malária na América e na Ásia, e que ele é muito perigoso devido às suas formas dormentes, principalmente no fígado, que ao decorrer do tempo podem causar infecções no sangue. E a principal terapia brasileira é usando a cloroquina e a primaquina, que são medicamentos que têm um alvo principal nessas formas dormentes. Porém, é relatado que há concentrações variáveis em diferentes populações, que tem que ocorrer essa diferença na concentração. Outro ponto importante também é que há variantes no CYP450, que é uma proteína, que já foi associada nesse tratamento. E os variantes de transportadores ainda não foram estudados, o que é um ponto bem importante e tem muito potencial, visto que o protozoário em si ele tem a expressão de genes transportadores como defesa dos medicamentos, que pode ocasionar uma resistência a drogas devido à sobreposição da especificidade do substrato do humano comparado com o do organismo causador da doença. E tudo isso pode acarretar numa menor concentração nas células vermelhas do sangue no medicamento em si. Ainda é comentado sobre as principais famílias de transportadores, como a ligação ATP e o soluto SLC, que são as principais que podem afetar a concentração de drogas no organismo. A cloroquina e a primaquina são relatadas em alguns trabalhos como inibidores de transportadores de ligação de ATP
em outros como substrato essencial. E também a cloroquina, ela também é descrita em alguns trabalhos como inibidora das funções das OATPs, que são transportadores de drogas, né, sem o gasto do ATP. Então, por isso que é muito importante essa investigação dos polimorfos de algumas proteínas para saber se tem essa variação ou não de acordo com as diferentes populações. Nesse caso, é utilizada uma população do Belém do Pará. Bom, a metodologia se divide em 3 aspectos, sendo a primeira a população, que foram analisados 164 pacientes com malária, sendo que todos nasceram no estado do Pará. Foi realizado o tratamento padrão usando a cloroquina e a primaquina durante uma semana. E durante essa uma semana também foi realizada a análise da parasitemia e gametocitemia, ou seja, foi feita a contagem de parasita antes e durante o tratamento. O que isso quer dizer? Que no primeiro dia do tratamento, antes de ser administrado o medicamento, também foi realizada essa análise. Já a genotipagem, para isso ocorreu a extração do DNA de leucócitos do sangue periférico a partir da digestão por proteinase e fenolclorofórmio. Depois foi realizada a análise, dos polimorfos dos genes determinados por discriminação alélica, com ensaio de Taqman, ou seja, de PCR em tempo real, seguindo o protocolo do fabricante. Como o artigo não fala sobre essas sondas e como é feito esse procedimento, a gente teve que ir atrás para conhecer. Então, essas sondas, elas são oligonucleotídeos, ou seja, elas são sequências de 20 nucleotídeos ou menos que são feitos para anelar uma sequência-alvo. Durante a PCR em tempo real, a sonda Taqman vai se ligar na sequência específica e após isso o primer também se liga à sequência próxima à sonda. Essa sonda possui uma molécula na extremidade 5' conhecida como reporter, que tem como função a emissão de fluorescência proporcional à amplificação da sequência-alvo. Já na extremidade 3' tem uma molécula conhecida como quencher, que tem como função a inibição da fluorescência do reporter. Quando essas duas moléculas estão próximas e a sonda Taqman está íntegra, ocorre uma troca de energia e a fluorescência do reporter não vai para o meio. Durante a PCR, a Taq-DNA polimerase vai inserir nucleotídeos até encontrar a molécula reporter na sonda. Quando ocorre esse encontro, a polimerase vai quebrar esses nucleotídeos e as duas moléculas ficarão distantes, interrompendo a troca de energia e permitindo a emissão de fluorescência. E a quantificação dessa fluorescência se torna proporcional à quantidade de sequências de DNA geradas. Para a discriminação alélica, podem ser utilizadas 2 sondas em um sistema bialélico, cada sonda sendo específica para uma variante e marcada com um repórter diferente. Bom, e por fim a parte da análise estatística, que é bem específica, então só vou dar uma pincelada por cima sobre tudo que foi realizado nesse trabalho. Inicialmente houve a contagem da frequência de alelos e genótipos analisados, ocorreu também a análise do desvio de Hardy-Weinberg a partir do teste de Q quadrado. Também houve a proporção, a análise da proporção de ancestralidade genética da população, que esta foi estimada. E para a principal análise foi usada a equação de estimativa generalizada para realmente determinar a influência genética na parasitemia ou depuração da gametocitemia. Além disso, foi feita a análise de outras variantes, como sexo, idade e comedicação, que podem ter a ver com toda essa influência, e esses dados foram processados no SPSS usando o P de 0,05, ou seja, 95% de probabilidade. Os 164 pacientes com malária tinham idades entre 12 e 88 anos. Desses, 29 pacientes usavam outros medicamentos em combinação com o medicamento cloroquina e primaquina para controlar os sintomas da malária ou doenças pré-existentes. Todos os pacientes completaram tratamento de 7 dias e não foram relatadas reações adversas ao medicamento. Após o tratamento completo, todos os pacientes apresentaram resultados negativos para a presença de parasitas e gametócitos do plasmódio no sangue, e foram acompanhados mensalmente por 6 meses. 27 pacientes apresentaram um reaparecimento de algum sintoma após pelo menos 1 mês de tratamento e repetiram o esquema terapêutico sem mais reincidências até o final do período de acompanhamento. Com relação à frequência dos genótipos na população,
a distribuição não se desviou significativamente do equilíbrio na população de estudo, tanto quanto para os genótipos considerados normais, quanto para os genótipos considerados haplótipos, ou seja, que contêm um alelo decorrente de uma mutação em um gene específico. Os genótipos ABCB1 e SLCO2B1 foram associados à taxa de depuração de parasitas ao longo do tempo de tratamento, no modelo ajustado pela idade, pelo sexo, pela comedicação, pelo nível basal e pela ancestralidade genética do paciente. Após o procedimento para descobrir a taxa de falsos positivos, descobriu-se que o gene ABCB1 não estava associado ao quadro de eliminação de parasitas ao longo do tempo de tratamento. No entanto, foi observado um efeito de interação significativo entre o genótipo SLSO2B1 com relação à taxa de eliminação de parasitas do sangue durante o tratamento, em que os portadores desse genótipo com a combinação azão-azão mostraram maiores taxas de eliminação de parasitas do sangue do que os portadores do genótipo com a combinação gesão-gesão ou heterozigotos azão-gesão. Todas as outras variantes de genótipos não foram associadas à taxa de eliminação da parasitemia. Agora, os genes SLCO1A2 e o SLC1B1 foram os associados com relação à taxa de eliminação dos gametócitos no sangue dos pacientes. E descobriu-se que o SLCO1A2, o que apresentou a melhor taxa de eliminação dos gametócitos em relação ao SLCO1B1. É claro que essa taxa de depuração também foi ajustada com relação à idade, ao sexo, à comedicação, ao nível basal e à ancestralidade gênica do paciente. E uma outra comparação que merece ser destacada é que, desses portadores do genótipo SLCO1A2, que apresentou uma melhora para a eliminação de gametócitos, os portadores homozigotos novamente apresentaram uma melhor taxa em comparação aos homozigotos. E, novamente, todos os outros genótipos, todas as outras variações não foram associados também à taxa de depuração de gametócitos no sangue durante o tratamento. O principal achado do estudo foi que os transportadores de CLC influenciam no tratamento de malária, que a cloroquina e a primaquina, elas são esquizonticida, ou seja, destrói os parasitas assexuados, e gametocida, que vão destruir os gametas. Elas podem ser substratos ou inibidores para esses transportadores também. E entre o Plasmodium vivax e o Plasmodium falciparum, vários estudos mostraram diferenças fundamentais na farmacodinâmica e na ação farmacocinética da cloroquina nesses protozoários. O gene SLCO2B1 apresentou uma taxa de eliminação de parasitemia significativamente maior, assim como os zigotos As quando comparados aos homozigotos Gs. Além disso, o transportador de membrana presente no sangue, o ATP2B1, foi sugerido que ele participa da captação e absorção de drogas. O estudo apresentou algumas limitações, como o tamanho moderado das amostras, a ausência de informações sobre os níveis plasmáticos da cloroquina e primaquina e, além disso, não foi controlada a resistência dos parasitas. Por fim, esse projeto pode ser valioso para avaliar melhor o papel dos fatores genéticos nas práticas clínicas de rotina. Bom, então esse foi o primeiro estudo a descrever essas influências farmacogenéticas no tratamento da malária pelo Plasmodium vivax, e os autores ressaltam que os resultados encontrados devem ser replicados em amostras maiores e independentes. Essa doença ela ainda é um importante fator de morbimortalidade em várias regiões do mundo, incluindo na Amazônia, e os estudos farmacogenéticos desse tipo de doença ainda são escassos, principalmente por conta da complexidade, e esse estudo ele teve uma importante contribuição no desenvolvimento do tratamento personalizado da malária, mas seria interessante mais estudos que analisassem o papel genético na resposta aos medicamentos, que podem auxiliar na melhor prescrição da terapia medicamentosa e, com isso, diminuir os efeitos adversos e, assim, melhorar a eficácia.
Essas são as nossas referências bibliográficas e obrigada pela atenção de todos.